Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá, eu sou Caterine Furtado, professora doutora do curso de música da Universidade Federal do Ceará. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com a logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Percussão, Aprofundamentos Rítmicos do Maracatu Cearense, nome da professora, Caterine Furtado, e o logo da Casa de Vovó Dedé. A professora é uma mulher branca com cabelos pretos lisos. Ela veste uma blusa laranja, calça azul e sapato cinza. Caterine está em pé no centro de um cenário com fundo e piso brancos. Em torno da professora estão diferentes instrumentos de percussão, estantes de partitura e uma mesa com materiais impressos. Estou aqui mais uma vez participando dessa edição do Festival Internacional de Música Instrumental na Casa de Vovó Dedé. Saudações a todos e a todas e vamos iniciar o nosso curso. Sou professora da universidade e trabalho com percussão brasileira e também na área de etnomusicologia. Através do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada, sou regente e trago essa experiência alinhada aos conhecimentos das manifestações da cultura popular brasileira, em especial o maracatu cearense. Para esse nosso curso, o objetivo é falar como a rítmica dessa cultura tão rica e diversa do nosso Brasil pode ser adaptada e compreendida por esses tambores, sejam tambores de mãos, assim como também os tambores com suas baquetas. A temática, então, do nosso curso vai ter o objetivo de entender a rítmica brasileira, em especial o nosso maracatu cearense, através da linguagem dos nossos tambores. Para que a gente possa, então, entender um pouco mais e fazer uma imersão cultural e musical através desses ritmos, eu compartilho e deixo à disposição de vocês esse material, que é um livro de autoria minha
e do compositor Pingo de Fortaleza, e foi lançado agora, recente, em agosto desse mesmo ano, de 2023. O nome do livro é No Solar dos Ritmos, Maracatu Cearense. O que eu venho, então, nesse curso é trazer um aprofundamento desse material, numa perspectiva com mais de 20 ritmos que nós temos no maracatu solar. Esse livro faz, então, todo um trabalho para além da música, mas sobre a historicidade que está nesse grupo nosso daqui de Fortaleza. Associada às histórias, às entrevistas, os documentos, as reportagens, fazemos um trabalho incrível trazendo as partituras, tanto partituras melódicas das loas, que são composições do nosso maracatu, quanto também a sua rítmica de cada naipe percussivo. O material, além de ter as partituras, confere também com uma estrutura que nós utilizamos muito a nossa prática de ensino e aprendizagem na percussão, que é a oralidade. Frases feitas com onomatopeias que vão nos ajudar muito a entender a célula rítmica de cada instrumento percussivo. Além disso, temos também esse material que tem o acesso aos QR Codes, né? As partituras, a oralidade, e você pode acessar a toda essa parte prática que eu vou estar aqui com vocês explicando. Vocês podem ter o acesso a esses áudios, aos vídeos também dos shows que trazem essa musicalidade, e vocês podem estar acompanhando todo esse material dessas diversas formas. O material está disponível, totalmente gratuito, em PDF para vocês. E é por esse material que nós vamos fundamentar o nosso curso de percussão avançada nos ritmos do nosso maracatu cearense. Bom, dito isso, quero iniciar no nosso primeiro módulo falando para vocês que nesse achado das pesquisas, com mais de 18 anos de experiência nessa área, procurando entender as músicas do maracatu e, em especial, a música percussiva dos nossos tambores, nós podemos falar que no maracatu solar trazemos características que são essenciais para entender como isso funciona na gramática rítmica dos nossos tambores. Então, nós vamos perceber o seguinte, que no decorrer dessas aulas, nós vamos estar pensando em 3 sistematizações musicais. Quais são elas? Primeira, os toques de coroação. Segundo, os toques de festividades. E, por fim, o terceiro, os toques aos orixás. Pensar nessas 3 sistematizações é entender o sentido musical que está inerente a esses grupos dos maracatus do Ceará, em específico Fortaleza e o nosso maracatu solar. É através dessas 3 sistematizações que nós vamos conseguir entender o encaixe de cada ritmo na estrutura da sua música, bem como são associados aos andamentos diversos que nós temos também no repertório do maracatu cearense. Para que a gente possa, então, passear e entender a técnica desses tambores nessas 3 sistematizações, coroações, festividades e toque dos orixás, é preciso, então, a gente caminhar um pouco antes para entender o legado cultural e histórico que vai ser todo interpretado pela nossa musicalidade. Convido, então, agora que todos possam se atentar um pouco sobre o que é o maracatu cearense. De que é formada a instrumentação dessa manifestação brasileira tão rica e tão diversa? O que é o maracatu cearense e o que é também o maracatu pernambucano? Estou fazendo já essa provocação porque geralmente nós conhecemos mais, temos mais acesso, inclusive ao repertório do maracatu pernambucano, que é uma manifestação linda de um estado maravilhoso. E que muitas vezes não se conhece o nosso do maracatu cearense porque acredita-se ter apenas um único tipo de manifestação. E aí é um ponto-chave para a gente começar a se apropriar cada vez mais dessa nossa rítmica, Brasil, diversa, e entender as diferenças e que nós temos também características que são singulares e plurais do nosso maracatu cearense. Então, nós temos maracatu no nosso Brasil, no estado de Pernambuco, mas temos também no nosso estado do Ceará.
E isso, então, faz a gente poder entender, desde o período das congadas, né, de como as cambindas foram chegando até o nosso território, Nordeste, Fortaleza, Ceará, e o que isso foi influenciando ao sentido musical desses tambores. Muito bem, então lá, vamos entrar nesse legado cultural, lembrando que toda esse discurso, essas reflexões aqui trazidas, está tudo, você pode encontrar incluso nesse material, né? Todos esses detalhes que, claro, aqui nesse primeiro momento eu vou sinalizar como vetores importantes para vocês entenderem as células rítmicas, mas toda a costura também dos nomes, dos personagens, dos compositores, vocês podem ter acesso a esse material, que é um registro nosso, né, que vale muito todo mundo ter esse acesso. Muito bem. Então, nesse período de congadas, nesses períodos que nós recebíamos, então, as coroações, as majestades negras aqui no Brasil, falava muito de uma perspectiva do Alto dos Congos. Esse Alto dos Congos, que é um grande cortejo da nossa música negra, afro-brasileira, trazida, sempre protagonizada pelos nossos tambores. E nesse cortejo é onde nós vamos começar a perceber as primeiras características das nossas células rítmicas. Por exemplo, será que você conhece essa batida? Tais batidas eram muito presentes nas manifestações das brincadeiras do coco, nas brincadeiras da praia do nosso litoral. E se falava de coco, se falava de emboladas, se falavam também dos fandangos, dos reisados, e toda essa brincadeira, essa historicidade, começou a ter alguns registros que os cantos estavam se referindo a essas cambindas, a esses cortejos, e se falavam em maracatu. Boneca preta do maracatu. Ai, chegou o carnaval, maracatu sou eu. Então a gente vai estar aí falando de um período do ano de 1945, onde Raimundo Alves Feitosa cantava suas loas, dando a esse entendimento que no nosso Ceará existia sim um maracatu. E aí uma curiosidade ótima, o nosso maracatu, que também é muito conhecido na composição maravilhosa do Ednardo, né, Pavão Misterioso. Na verdade, ela dá a entender de um andamento lento, mas nessa perspectiva que Raimundo Alves Feitosa traz, ele nos mostra que essas cambindas em cortejo, essa música afro que já vinha acontecendo, ela tinha um andamento acelerado, uma perspectiva rítmica parecida com esse toque que eu fiz. Para fazer um lembrete, uma associação rítmica a outras manifestações como o coco, como a embolada e outras perspectivas, inclusive do próprio baião. Daí, então, quando a gente vai entender que essa rítmica em andamento acelerado, as referências a esse nome maracatu, vai nos dar a entender, então, que o nosso maracatu cearense possui não apenas um único andamento lento, mas sim uma variedade de toques festivos em andamento mais acelerado. Aí a história começa. Quando essa história começa, essa brincadeira se junta uma perspectiva que é importante colocarmos aqui, a relação do profano e do sagrado. Muitas dessas brincadeiras, para acontecer no nosso chão da rua, era preciso ter uma autorização, na época, das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. Essa padroeira, ela foi tão especial para as manifestações do maracatu cearense, porque através dela se tem o entendimento dessa celebração da coroação de uma rainha negra, vinculada a uma religiosidade, além também disso, interligada ao sincretismo religioso, para poder refletir tudo isso em profano, numa brincadeira profana de rua, de alegria e de desfiles carnavalescos. Daí nós vamos entender que não apenas o tambor é um instrumento essencial desse batuque, mas nós vamos ter o entendimento que nas coroações vindas das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, eles prezavam muito pela simbologia do ferro. O que é o ferro do maracatu cearense? Esse aqui é o ferro do maracatu cearense.
e trazer esse instrumento e apresentar para vocês a prática rítmica desse instrumento, incluindo também a sua técnica de execução, é fazer uma referência aos sinos das igrejas de Nossa Senhora do Rosário, onde tinha todo esse sincretismo religioso junto à brincadeira de rua do maracatu cearense. O tintilar dos ferros passou a ser, então, musicalmente visto como o nosso metrônomo na rítmica do maracatu cearense. O nosso relógio, aquele que vai dar ali o andamento dentro da sua posição, da sua pulsação, e com isso fazendo a demonstração de tempo e no seu contratempo. Novamente esse som. E o contratempo. A estrutura física desse material é importante a gente entender que é para fazer, de fato, essa semelhança a um tocar dos sinos. E é muito comum a gente falar em tintilar dos ferros por conta disso. Esses ferros fazem, novamente, como eu disse anteriormente, essa sinalização à Igreja de Nossa Senhora dos Rosários, e ele que vai dar esse andamento da festividade do maracatu. É um instrumento, então, que passa a ser fundamental na partitura rítmica do maracatu cearense. Posso até ousar falando que, se a gente não tiver esse instrumento, a gente não consegue perceber bem as características do nosso maracatu daqui do Ceará. Então é importante entender que antes da técnica dos outros tambores, nós temos aqui também esse instrumento que é histórico, que é cultural, que nos fala desse sincretismo e é a partir dele que vai dar uma musicalidade para manter todo esse batuque que nós vamos mostrar aqui à frente. Eis aqui então o ferro do maracatu. Você pode perguntar, professora, mas ele é um triângulo. Sim, ele é um triângulo, mas nos grupos de maracatu nós vamos chamar de ferro. É o nome do próprio material. A gente não vai chamar de triângulo quando a gente está fazendo a brincadeira do maracatu. A gente está chamando de ferro, porque tem essa relação com os sinos das igrejas de Nossa Senhora do Rosário. E o triângulo? O triângulo mais comum, que muita gente conhece, é esse. Acredito ser um instrumento bem conhecido, o triângulo, e aí já tem um material que é um material de alumínio. Podemos aqui então entender essa estrutura, é uma estrutura mais leve, e também vou fazer aqui uma rápida execução para vocês perceberem a diferença do triângulo de alumínio, muito tocado em quê? No gênero do forró, nos grupos de pé de serra, e a diferença com o ferro no formato de triângulo, que é tocado no maracatu. Olha só que interessante. Triângulo de alumínio não tem na configuração do maracatu cearense. E ele traz uma característica essencial. Ele é tocado com a baqueta dentro do instrumento, na sua parte interna. Diferente da técnica de execução dos ferros do maracatu, que é tocado numa perspectiva técnica do lado de fora do instrumento. Eis aí então que a gente vai começar a entender que essas células são centrais e características e estão todas articuladas a um processo de execução e técnica. E aí é onde a gente depois vai começar a aprofundar de como tocar esses instrumentos, como eu faço esse manuseio. E depois disso, como eles estão dialogando com os outros tambores que têm outras alturas. Aqui estaria representando então a altura mais aguda e nos outros essa altura grave. Bom, esse então é o ferro de maracatu. Vou fazer aqui uma demonstração da célula rítmica que se tem praticamente em quase todos os ritmos dessa manifestação. Essa célula, se a gente for pensar nessa métrica binária ou também quaternária, que contempla também o repertório do maracatu, nós vamos pensar em uma célula muito simples, que é a aplicação das duas colcheias. Uma a tempo e uma outra embaixo,
no seu contratempo. Então, vamos pensar no ferro de maracatu da seguinte forma. Nessa quina do meu instrumento, eu coloco a minha mão, deixo dessa forma sustentando, e o que eu chamo de abraço. Eu faço um abraço fechando minha mão, aqui nesse instrumento. Então, isso é a primeira dica de como a gente posicionar a nossa mão como esse instrumento do maracatu. Aqui eu abro e eu fecho. E esse movimento é fundamental para trazer a diferença sonora do que a gente está se referindo a tempo e contratempo. E como é que nós vamos sinalizar, então, esse toque do ferro? Nós vamos chamar em cima de toque fechado, porque minha mão vai estar fechada, e embaixo eu vou chamar de toque aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Simples. Agora vamos alinhar isso a um movimento corporal. Por que esse movimento corporal? Ele vai, inclusive, ajudar você a perceber que, para além de um registro da partitura, há toda uma finalidade musical com o desenvolvimento das rainhas e reis do nosso maracatu cearense. Então, é no momento que a coreografia, o passo, o corpo dos personagens dessa grande manifestação passam a dizer também como se toca um instrumento de percussão. Um passo básico de rainha e rei faz, normalmente, esse tipo de movimentação em uma manifestação. O meu baixar e o meu subir. E é nesse baixar e no subir que eu tenho uma dança de majestade. E essa dança vai justamente acompanhar o quê? O meu toque fechado e meu toque aberto quando eu levanto o meu corpo. E por que eu estou trazendo um pouco mais desse exagero no sentido dos ombros? Porque nós estamos falando que maracatu é uma manifestação que faz a coroação de uma rainha negra. Então, esse posicionamento, esse tipo de intenção do andar é uma intenção de majestade. E é através dessa movimentação que nós vamos entender as partituras e a própria execução desse instrumento. Agora eu vou tocar esse instrumento e eu vou fazer junto com essa própria manifestação do corpo, para vocês visualizarem como um todo essa célula, esse manuseio do instrumento e essa manifestação toda que se expressa entre coreografias, linguagem musical e cultura da rítmica do maracatu cearense. Muito bem. O que a gente pode avançar agora nesse sentido? Uma vez eu entendendo esse toque, a maneira como eu seguro esse meu instrumento, eu vou poder entender o quê? Que o meu andamento, ele muda a partir de cada sotaque, de cada grupo de maracatu cearense. É muito comum encontrarmos o toque desse ferro nesse andamento em uma perspectiva mais lenta. E é para isso que nós vamos chamar, então, a atenção num próximo momento da aula, sobre os toques de coroação, porque são toques de solenidade, são toques para a gente poder fazer a coroação da rainha. Então, já sugere que o andamento é lento. Porém, quando a gente for trabalhar os toques das festividades, aí nós vamos entender, desde aquelas primeiras células que eu fiz aqui no tambor, em um andamento mais acelerado. Ao andamento acelerado, vamos ver como fica. E aí eu vou fazer aqui rapidamente uma associação, por exemplo, ao andamento lento. Andamento lento no tambor. Então, é quando eu vou
associar ao andamento lento também no ferro. Andamento mais acelerado no tambor. Associando ao andamento mais acelerado. Chama atenção também nesse processo, porque embora talvez não se tenha um acesso fácil ao instrumento do ferro, você pode sim adaptar. E o grande lance dessa adaptação é poder, por exemplo, se utilizar do próprio triângulo. Além daqui também nos tambores, você pode estar associando aos outros instrumentos. E é nessa perspectiva da gente poder adaptar que nós vamos ter o contexto bem definido de uma batucada. Se você tem a oportunidade de ter a formação, uma configuração instrumental de uma batucada, como você pode trabalhar essas células centrais do maracatu cearense junto aos outros instrumentos? Como ficaria no instrumento da caixa? Como ficaria num instrumento alfaia? Como ficaria esses ritmos tocados em um agogô? Tudo isso nós vamos continuar conversando aqui no decorrer da nossa aula. Muito bem. Mostrado o ferro do maracatu, e caminhando depois para a gente se aprofundar nesses outros instrumentos, eu vou voltar um pouco aqui do nosso contexto, quando eu me referi à composição do nosso querido compositor Ednardo, a composição do Pavão Misterioso. Uma música incrível, que ficou muito bem apreciada, digamos até na nossa memória musical coletiva, num andamento solene. E esse andamento ele foi fundamental para criar um pouco do que eu posso chamar de tradição, no sentido de vários grupos de maracatu da nossa cidade. Ele passa, então, a ser um andamento gerador para entender esse sentido musical de uma coroação de uma rainha negra. É uma festa solene, é uma festa de caminhada, é uma celebração à majestade. Então, se a gente for voltar a um ritmo matriz muito conhecido no nosso maracatu cearense, nós vamos começar, então, a trabalhar com o seguinte toque. Maracatu. Quem quiser também pode ir conferindo junto com a partitura, que está acessível no livro, no PDF, no material que vocês vão ter acesso, e associando a partitura tradicional à oralidade, você consegue perceber rapidamente essas diversas particularidades rítmicas. Voltando, então. Maracatu. Como é que isso ficaria no tambor? Uma simulação aqui de como seria numa conga, por exemplo, ou num atabaque. Maracatu. Essa base geradora, como às vezes eu costumo até chamar de DNA rítmico, é a partir dessa célula que nós vamos ter fatores de mudanças e outras características próprias de vários outros grupos. Como, por exemplo, no solar, a gente vai começar a ter o entendimento de que esse toque de coroação, ele vai ter uma célula a mais. E essa célula a mais, ela já traz um outro balanço diferente na batucada. Então, enquanto eu vou ter um toque tradicional, um DNA, uma célula base, chamada de maracatu, eu vou também trazer uma perspectiva dessa do maracatu solar, que vai ficar da seguinte forma. É maracatu. Uma célulazinha, uma semicocheia, esse contratempo já vai dar toda uma diferença e pode isso sim caracterizar mais uma diversidade do nosso repertório, da nossa gramática rítmica daqui do maracatu. Então, nós vamos também ter a possibilidade de um toque solene acontecer da seguinte forma. É maracatu, é maracatu, é maracatu. Bom, como na próxima aula a gente vai se aprofundar nesses toques solenes, o que eu quero basicamente que vocês possam ter um entendimento agora nesse módulo inicial é que esse legado cultural gerou essa célula matriz, maracatu. E com isso vai ter uma divisão
em cada instrumento, e aí eu formo a batucada dessa musicalidade percussiva. Então, é a partir dessa célula geradora, muito característica na composição do Pavão Misterioso, muito característica em todos os meios de divulgação, como nós podemos conhecer as canções do maracatu cearense, ela foi fundamental para erguer esse processo de dinâmica cultural que perpassa dentro da música percussiva. É daí que nós vamos pensar em andamento lento e vamos nos questionar. Caterine, mas no começo de sua aula, você fazia um toque no sentido de como se fosse um coco, uma embolada no tambor, em um andamento que sugere mais velocidade, que sugere um entendimento de festa. Onde é que está isso no maracatu? E nós vamos explicar isso no terceiro módulo. O que está atrás desse andamento que se caracteriza como festa? Então, isso começa a gerar diversidade para o nosso campo de cultura. E é importantíssimo, então, entender que isso fala muito dos nossos antepassados. Atualmente, nós temos aproximadamente 15 grupos de maracatus ativos em Fortaleza, levando em consideração também que nós temos outros maracatus também no interior do nosso Ceará. Isso é muito importante também de ser dito. E nós vamos observar que, se manter esses 14 grupos, não se criou o grupo da noite para o dia. Tudo isso porque tem uma trajetória que já aconteceu, inclusive de alguns outros grupos, como no período de 1898, no final do século XIX, onde isso ainda não estava em registro. Então, nós temos aí também que lembrar um traço histórico na nossa cidade para não cair nesse apagamento histórico, principalmente das nossas culturas afro-brasileiras. Então, esses toques em andamento acelerado, até chegar também nesse toque DNA, que é um toque mais tradicional, é preciso ver que tinha toda uma pluralidade também antes, e que fazia essa mescla com o coco, com o baião, com as emboladas. Por isso que é importante entender, nesse começo, que ao falar do nosso maracatu cearense, nós vamos estar falando de um andamento lento que se refere a um momento de coroação, mas também nós temos, logo depois desse momento de coroação, movimentos de festa, de improvisos, de embolada. E que todo esse movimento do legado cultural histórico, ele vem numa perspectiva de ser adaptado aos tambores e traz o ferro do maracatu, como eu expliquei anteriormente, como esse instrumento percussivo central dessa estrutura musical que nós estamos trabalhando. Isso, então, são elementos chaves para que a gente possa entender o que é, de fato, essa música do nosso maracatu cearense. Como eu posso, inclusive, trabalhar isso nas minhas questões de sala de aula ou nos meus processos de composições instrumentais, dos arranjos. Como eu posso fazer adaptações dessas células? E será que esse maracatu, ele é igual em todos os grupos? Quais são as diferenças? O que pode fazer a caixa? Será que tinha caixa nos primeiros grupos de maracatu do Ceará? Então, essas considerações iniciais que eu faço é para que a gente possa ir se sensibilizando à abertura dessas perspectivas rítmicas, incluindo suas tradições, suas dinâmicas culturais, a uma batucada, a um senso coletivo de ser feito música. E, claro, aliado a isso, a um estudo de técnica nos seus devidos instrumentos. Bom, para ir finalizando esse primeiro momento, na perspectiva de registros dessa linhagem do DNA maracatu, como eu expliquei aqui para vocês, que se refere a um momento de coroação da rainha, há um entendimento de três possibilidades, que muitas vezes algumas pessoas vão escutar esse tipo de balançado como se fosse algo no sentido da teicina. Outras pessoas vão entender isso numa interpretação mais de notas pontuadas e outras vão estar entendendo isso no sentido de síncope. Se a gente puder
for fazer uma análise musical, rítmica, nessas perspectivas, a gente pode até ter uma sensação que às vezes é parecida. Mas no sentido prático de batucada, isso faz muita diferença. Bom, vou executar aqui para vocês, basicamente, esses 3 exemplos sonoros que eu falei, para vocês perceberem que é comum estar tocando e ter a sensação de que ora é mais tercinado, ora é mais sincopado, ou ora vai estar numa linguagem das coxias pontuadas, das semicoxias pontuadas. Então, é preciso entender que aí, nesse sentido, o corpo também vai influenciar da movimentação do brincante, do batuqueiro, que interfere no andamento e que interfere no sentido das execuções dessas células. Se eu tenho uma perspectiva de maracatu, no sentido de ser com as pontuadas, as células pontuadas, a gente vai ter, basicamente, nesse tipo de interpretação. Maracatu, maracatu. Minha semicocheia pontuada, semicocheia pontuada, semicocheia, e eu volto para uma mínima. Maracatu, maracatu. Ok, mas há algumas gravações que mostram essas interpretações um pouco mais tecinadas. Maracatu, maracatu. E, se eu for também por um outro caminho, um caminho de síncope, eu vou ter maracatu, maracatu, maracatu. Parece perto, semelhante, mas isso em execução, com a batucada, num coletivo, pode fazer uma grande diferença. E é importante observar esses detalhes. O que é o mais comum? Costumo dizer que, através dessas pesquisas, né, da vivência que eu tive em rua e tenho, como brincante, como batuqueira e como regente também, uma das regentes do Maracatu Solar, eu posso entender que esse maracatu é uma célula que está mais próxima realmente das intenções percussivas dos brincantes. Eu diria que a síncope seria a menos usada e as tecinas, como muitos músicos às vezes pensam no momento de fazer o registro na partitura, pensam que a tecina tem um foco maior, mas na verdade a célula DNA que os batuqueiros mais trabalham está nesse meio, nem tecina nem síncope, está nesse sentido intervalar das semicocheias pontuadas. Isso é o que está mais próximo do universo brincante. Não que uma ou outra seja melhor ou esteja certo ou errado, mas se trata no sentido do que a linguagem da comunidade coletiva está usando mais. Então, por isso eu faço questão de trazer esses pontos, porque à medida que formos avançando nessas outras perspectivas rítmicas, a gente vai poder observar essas semelhanças, mas também essas características nos nossos toques do maracatu cearense. Para ir fechando também esse momento, quero falar para vocês que nós vamos encontrar essas 3 sistematizações de concepções rítmicas que fala de toque de coroação. Depois do toque de coroação, teremos os toques festivos, e nos toques festivos vamos falar dos toques aos orixás. Para poder falar dessa sistemática, aliada a todo esse legado cultural que eu conversei com vocês, eu vou estar trazendo instrumentos percussivos que são versáteis, não apenas para o nosso uso de batucada, mas também na utilização de bandas, para as gravações, para trios, para diversas propostas instrumentais, que vocês podem estar utilizando, se entendendo dessa gama rica, e fazendo adaptações. Tem um atabaque, embora ele não seja muito utilizado dentro da própria batucada do cortejo, que se anda, mas ele nos ajuda muito a sinalizar essas células de DNA. Para além do atabaque, nós temos também células específicas desses toques que vão estar sendo trabalhadas nas caixas.
E nesse caso, a gente está fazendo a utilização da caixa com esteira, que vai nos permitir fazer um sentido musical de preenchimento. Algo parecido como... Mas é preciso entender que esse preenchimento, se for num toque de coroação, ele tem um tipo de execução. Se for num toque de festividade, ele também vai ter uma outra perspectiva rítmica. E no toque dos orixás, ele também vai passar por uma adaptação. Eis então o nosso trabalho, que também nós vamos explorar sobre como podemos trabalhar essas células nessa perspectiva de uma caixa clara. Ela vai servir exatamente quando a gente começa a pensar em uma relação também de alturas agudas, trazida no caso pelo ferro, que eu mostrei, o sentido agudo, médio, caixa, e para um sentido de exploração sonora mais grave, trazidos por quem? Pelas alfaias. Então é pensarmos como esses toques tradicionais, ou esses DNAs, eles podem estar sendo divididos numa adaptação de batucada, de coletivo. E eu apresentei o ferro, falei aqui também um pouco dos tambores de mãos, né, fazendo alguns toques, uma sugestão de um andamento acelerado. A gente vai conversar um pouco mais quando a gente for falar da rítmica do baião de maracatu, dos cocos de maracatu. A perspectiva da caixa como um instrumento que ajuda ao preenchimento, né, dessas células, e numa perspectiva de alturas mais graves, nós vamos também se aprofundar na perspectiva do instrumento alfaia, né, fazendo então essas células que também são matrizes e passa a ser então um instrumento de referência também do nosso maracatu cearense. De forma geral, o que nós vamos ter na nossa batucada e que eu trouxe aqui no curso para poder facilitar no objetivo de entender os principais toques, né, dentro desse sentido musical. Caixa com esteira, as alfaias, trago também o atabaque, trouxe também como referência uma conga, para que a gente possa pensar em preenchimento, nas acentuações, mostrar também essa versatilidade e, novamente, volto como referência ao instrumento ferro, que é o instrumento principal. E, mais à frente, nós vamos ver também que, interligado ao ferro, tem um instrumento muito utilizado, que é o agogô ou gongue. E aqui eu trouxe dois tipos de instrumentos. O agogô mais comum, no sentido de ter as duas campanas, que a gente encontra fácil nas lojas, e esse com a campana um pouco mais aberta, como algumas pessoas também chamam aqui no Ceará, como, por exemplo, chocalho de vaca, né? Ou cowbell, se a gente for falar em inglês. Então, esses instrumentos aqui eles vão dialogar também com os ferros. Faz parte, né, de toda essa configuração do nosso maracatu cearense. Gosto também de lembrar que esses instrumentos, todos foram instrumentos trazidos no decorrer, né, dessa caminhada de dinâmica cultural do nosso maracatu cearense. Então, bem antigamente, quando a gente estava fazendo referência, por exemplo, ao ano de 1945, a gente não estava trabalhando numa perspectiva de caixa com esteira, mas sim com uma caixa sem esteira, deixando a sonoridade desse instrumento mais grave. A alfaia não necessariamente era alfaia nesse modelo, mas sim era um tambor um pouco mais rústico, sem esse sistema de afinação, muitas vezes só com uma napa, que é um tipo de pele, um courino fino, né, sintético, um plástico, e trazendo uma sonoridade, digamos, entre mais os extremos, muito grave, e os muito agudos, no caso dos ferros, como eu mostrei. Agora nós vamos finalizar esse momento. Vou convidar aqui a vocês para que nesse segundo módulo a gente vai poder tratar sobre os toques de coroação e suas principais rítmicas associadas a esses instrumentos. Até lá! Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras,
workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O filme promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.